No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o benefício assistencial LOAS, afinal, o que é isso? Mas antes, roda a vinheta. Para quem não sabe, pessoal, a Juliana ela é especialista nessa área de direito previdenciário, então hoje eu estou aqui como coadjuvante para entrevistá-la, para ela esclarecer para o pessoal aí de casa o que realmente é o LOAS e quem tem direito a esse benefício. E Ju, o que é o LOAS? O LOAS é a abreviação de uma lei, é a Lei Orgânica da Assistência Social. Hoje tem a Seguridade Social e ela abrange 3 setores: a Previdência, que é o INSS, a Assistência Social, que é onde entra o LOAS, e tem o SUS. Então assim, o que a gente tem que levar em consideração? A Previdência, ela é para aquela pessoa que contribui. A Previdência, o INSS, ele é um seguro. Então, você paga para depois usar. Você contribui mensalmente pelo empregador ou autônomo. Você contribui para quando você precisar de algum benefício, um auxílio-doença, um salário maternidade, você dá o pedido para o INSS ou até mesmo aposentadoria. Então, você paga para usar. Já a Seguridade Social, quando a gente fala assistência social, na verdade, é o LOAS, que é um benefício que é para aquele que não contribui. Então, por exemplo, a pessoa ela nasce com uma certa deficiência física ou até mesmo mental. Essa pessoa, ela nunca vai conseguir contribuir para a Previdência, ela não vai ter condições de arcar com as Previdências para lá no futuro receber esse seguro. Então, o governo, ele presta esse auxílio, essa assistência social. Então, como que funciona? A pessoa, se ela tem uma deficiência física ou o idoso acima de 65 anos que nunca contribuiu para a Previdência, ele pode pedir esse benefício. Tá, então quem vai ter direito realmente são as pessoas com deficiências e o idoso? Ou idoso, isso. Aquele que nunca teve oportunidade de contribuir para a Previdência. Então, por exemplo, uma pessoa autista, só utilizando como exemplo, ela tem direito. Se ele não tiver condições de ter trabalhado, com um grau de autismo muito elevado, que ele nunca contribuiu para a Previdência, nunca trabalhou, nunca oferiu uma renda, aí sim. Tá. E me fala aqui, qual o requisito, né, para receber, além de ter, às vezes, a deficiência e ser idoso? E se entra, por exemplo, a pessoa que vai receber, ela tem que ter conta renda familiar dela? Como é que funciona isso? Ela tem que preencher esses 2 requisitos, o da incapacidade, né, a deficiência, e o requisito ou idoso, e o requisito da renda. Então, esse benefício, essa assistência, são para pessoas de baixa renda. Até que renda? Então, a lei fala, e ela é bem específica nisso, ela fala que a renda per capita, ela tem que ser 1/4 do salário mínimo por pessoa. O que significa? Você pega o núcleo familiar, as pessoas que moram naquela residência junto com a pessoa que vai dar entrada no pedido, no benefício, divide por cabeça e cada um tem que ganhar, dividindo por cabeça, menos que 1/4, o valor de 1/4 do salário mínimo. E o núcleo familiar é pai, mãe e irmãos menores. Se moram na mesma casa, irmãos, porém esses irmãos são casados, eles não entram no cômputo da renda. Considera como se fosse outra família. Isso, porque ele já tem um outro núcleo familiar, então não comunica a renda dele. E outro detalhe, se você tem um aposentado só com um salário mínimo, não computa na renda. Porque um salário mínimo não dá nem para a pessoa, né? Ainda vai dividir. Às vezes é um idoso, ele aposentou com um salário mínimo e ele tem a esposa, tem mais um filho, outras pessoas na casa. E a única renda dele, fala? Não entra, tá? Você pode ter mais de um LOAS na mesma família, porque o LOAS é individual, é para a pessoa. Então, quando você já tem uma pessoa no lar, naquele núcleo familiar que recebe o LOAS, se um outro membro que está na mesma condição de miserabilidade, esse LOAS não conta na renda da família. Agora, entendeu? me tira uma dúvida. Quando a gente vai fazer esse pedido para quem é incapaz, né, às vezes tem essa doença e não tem condição e precisa fazer esse pedido, essa pessoa, esse incapaz, ela precisa ser representada no INSS ou o pedido é feito no nome dela mesma? Ele vai entrar no INSS, tem um aplicativo do .gov.br. Então, todo mundo deve acessar isso, que é a carteira de trabalho, os documentos hoje, né, estão todos centralizados no .gov.br. Aí ele faz a senha do meu INSS. No nome dele. No nome dele. Ele faz a senha dele e faz o requerimento do pedido. Depois que ele vai colocar que outra pessoa que vai atender, que vai receber, que vai fazer a prova de vida no banco junto com ele. Mas ele faz o requerimento todo no nome dele. O INSS, ele é diferente das outras autarquias, ele tem uma procuração própria.
No INSS você nem usa essa procuração até que a gente tem a de justiça. Representando, Não, é uma procuração própria que a gente fala anexo 4 do INSS. Com essa procuração, aí o responsável legal vai no caso e fala, olha, eu posso dar entrada no requerimento, mas em nome do Beltrano, e eu que vou fazer a prova de vida, eu que vou juntar o banco para fazer o primeiro recebimento. Entendi. E a dúvida principal, que eu acredito que seja da maioria das pessoas, é se precisa de advogado para fazer esse pedido, né? No administrativo não precisa. No administrativo a pessoa pode ir direto no INSS ou no 135 ou pelo aplicativo do Meu INSS e dar entrada no requerimento. É que tem uma série de requisitos que você tem que cumprir. É como se fosse um processo, só que administrativo. Então, nesse primeiro momento administrativo, não precisa do advogado. Só que se o INSS negar por falta de documento, às vezes ele te dá um prazo para você emendar, são uns 30 dias para cumprir exigências, chama. Então, você anexa um documento que ficou faltando. Aí ele vai marcar para você a prova, a perícia médica e a perícia social. Perícia médica, ele vai até o médico do INSS para constatar a incapacidade dele, e a perícia social para realmente ver o estado de vida da família, a condição da casa, se realmente ele atende o quesito baixa renda. E uma coisa que a gente não comentou, que o LOAS, quando ele é concedido, ele não recebe 13º, são só 12 meses que ele recebe. Tem prazo para receber o benefício? Não, é até a morte. É até a morte. Só que ele não passa para filho. Morreu, ele é um benefício que ele não é igual deixa. Aposentadoria. Não, porque a aposentadoria deixa pensão por morte, dependendo do caso. O LOAS Sim. não passa pensão por morte. É persona. É exclusivo da pessoa. Morreu, acabou ali. E ele não tem, né, como eu falei, o 13º. E quando você perguntou do advogado, né? Se a gente entra com o requerimento administrativo, segurado não, perdão, ele não é segurado, né? A pessoa quer esse benefício, essa assistência social, ele dá entrada no INSS, o INSS nega. Só que o INSS pisou na bola, ele errou, a pessoa preencheu os requisitos, foi um erro da autarquia do INSS não conceder o benefício. Porque vamos falar aqui a sinceridade, né? O INSS vai dificultar o máximo possível, né? Ele vai fazer de tudo para negar o benefício, famílias, assim, tem coisas assim que dá dó, mas ele faz de tudo para negar. O INSS negou, aí a pessoa precisa de um advogado. Porque aí precisa entrar judicial. Vai entrar judicial, pela Justiça Federal. E o que é legal, quando você entra com a ação, você vai receber o atrasados, que a gente fala, né, os atrasados, desde a DER. DER é a data de entrada do requerimento. Então, você vai receber desde quando você ligou no INSS e você fez o agendamento e o INSS indevidamente negou. Legal. Então, por isso que os advogados falam, tem os atrasados para receber, né? Logo numa tutela antecipada, no processo, a gente pede a implantação do benefício, aí passando pela perícia social e a médica, se o juiz já constatar ali a incapacidade, já começa a conceder o benefício, mas ainda vai discutindo. O INSS, ele briga até a última instância. É aquela coisa de jurisdição, recurso voluntário, né, que tem, obrigatório de segunda instância, né? Então, assim, ele briga até o final. Mas a vantagem é que quando também a pessoa vai receber, ele pega desde a data da entrada do requerimento. E Ju, por fim, né, mas não menos importante aí, você comentou que pode acumular LOAS, né? Se a pessoa tem um benefício, pede um benefício, mas tem outra pessoa da mesma família que quer o LOAS também, que pode ter esse LOAS conjunto. Você pode acumular, sim. Você pode ter mais de pessoas no mesmo núcleo familiar recebendo benefício. LOAS. Você pode ter 2 filhos recebendo LOAS. Tá. De repente, uma mãe tem 2 filhos com problema mental, ela pode ter os 2 filhos recebendo. Certo. Mas e no caso de acumular com outro benefício que não seja LOAS? Por exemplo, eu quero receber o LOAS, porque eu tenho esse direito, mas o meu outro filho, sei lá, eu como genitora e cônjuge, recebo uma pensão por morte. Pode acumular, por exemplo, a pensão por morte com LOAS ou com uma aposentadoria? Não pode. Não pode. Lembra que eu falei que tem que ter o requisito baixa renda, renda per capita de 1/4 do salário mínimo por cabeça? Se a pessoa já recebe um salário ou qualquer que seja outro benefício, uma pensão por morte, uma aposentadoria, ela não vai cair nessa regra de 1/4 do salário mínimo. Ela já tem uma renda, então não. O LOAS é aquela coisa assim, a pessoa é muito pobre mesmo. Ela não tem um pai que ajuda, uma mãe que ajuda ali. Ela é muito pobre mesmo e ela nunca vai conseguir contribuir para a Previdência. Se ela recebe uma aposentadoria ou uma pensão por morte, alguém ali contribuiu. Ah, sim. Entendeu?
Então, ele não é. O LOAS não é seguro, gente. A Previdência, quando você tem isso em mente, também fica mais fácil para você entender a Previdência. E INSS é seguro, você paga para usar. O teu carro você paga, seguro todo mês e torce para nunca usar. Sim. A Previdência você paga todo mês e quando você precisa você vai lá e usa. Ou no final quando ficar velhinho, você usa para aposentar. A Seguridade Social, não. E de onde sai esse dinheiro? Mal lhe pergunto. Dos contribuintes da Previdência, daqueles que contribuem. Porque é a Seguridade Social. A Seguridade Social, ela dá assistência, o SUS, que o SUS é de graça até para brasileiro e estrangeiro que não contribui, e depois a Previdência. Mas todo esse dinheiro, sai da Previdência. Ele vem arrecadar a redação da Previdência. Porque todo mundo que trabalha em empresa, tanto o patrão quanto o empregado contribuem. Aquele que é facultativo, que é a dona de casa, o estudante, ele pode contribuir. E muitos facultativos contribuem no Brasil, muito. E você tem aquele autônomo. O MEI contribui também com a Previdência. Então assim, tudo isso. A arrecadação que a Previdência tem é absurda. É muito valor. Tanto que eu tenho 2 pós nessa área e todos os professores falam nunca que a Previdência está quebrada. Esse discurso que a gente fala, tem que reformar porque está quebrado, mentira, não está quebrado não, tem muito dinheiro sim. Ah, legal. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aí nos comentários que depois a gente responde mais sobre isso. A Ju, às vezes, se surgirem mais dúvidas com relação ao tema, a gente volta a falar sobre esses assuntos, tá? Se gostou, não deixa de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.